Olá, torcedor santista! Bem-vindos ao Na Trave. Eu sou Hector e essa aqui é a Lívia. É a Iva. E nós hoje vamos trazer notícias de possíveis contratações do time do Santos. Jean Lucas, em que pé que está essa negociação? Como começou? Para quem não lembra, Jean Lucas já jogou no time do Santos, ele foi envolvido ali na negociação do Bruno Henrique, então Bruno Henrique foi para o Flamengo e o Jean veio como empréstimo para o Santos. Qual que é o problema? O Santos serviu como uma vitrine. Então o Jean veio como empréstimo e tinha uma cláusula no contrato que o Jean poderia sair quando bem entendesse. E isso, claro, com uma venda do Flamengo. Então o Flamengo encontrou um comprador, vendeu o Jean e o Santos ficou assim, ó, chupando o dedo. O Jean foi para a França, lá está jogando hoje no Mônaco com pouco espaço. O Santos já tentou o Jean Lucas 2 vezes anterior a essa, então já pode pedir música no Fantástico, porque essa é a terceira. Nas 2 vezes, a primeira escutou do Mônaco que o jogador não estaria disponível para empréstimo. A segunda é que o Jean queria permanecer na Europa, que inclusive foi no início desse ano, e agora o Santos está tentando o jogador de novo. O Santos tenta convencer o seu staff e o próprio jogador que no Santos ele pode recuperar o bom futebol com empréstimo e voltar em alta para a Europa. Mas o Mônaco quer emprestar com obrigação de compra, não é com opção. O Mônaco quer que, se o Jean atinja uma determinada quantidade de partidas, ele seja comprado pelo Santos. Aí que está o problema. Se fala em torno de 8 a 9 milhões de euros. Esse número, pessoal, é bem especulativo. Então, não leve ao pé da letra este número. Mas o Santos pagar de 8 a 9 milhões de euros, que dá cerca de 50 milhões de reais num volante, para um time que está com muita dificuldade financeira, não faz qualquer sentido. Então nós precisamos entender como vai se desenvolver esses dias. Acho uma negociação muito difícil, muito difícil. A sensação que eu tenho é que a gestão está forçando um pouquinho para dar uma resposta para a torcida. O segundo nome é Faravelli. Faravelli, que é o jogador do Independiente. O Faravelli até deu a sua contribuição aí na Copa Sul-Americana, trucidou o São Paulo com o time do Del Valle. E infelizmente é um jogador que, devido à forma de pagamento do Santos, se distanciou. O jogador tem interesse em jogar no Santos, sim, só que a forma de pagamento que o Santos quer fazer para o Del Valle complicou a situação. O Santos quer pagar 2 milhões de euros, isso parcelado em 15, exatamente, 15 prestações. Dá em torno de 10 milhões de reais pagando em 15 meses. Pessoal, não é nem 1 milhão por mês. Como que um time vai se desfazer de um jogador que é titular, acabou de renovar o contrato, é um excelente jogador, com venda parcelada? 10 milhões, vamos combinar que já não é um dinheiro tão grande assim. Claro, ele é um jogador de 31 anos, perdão. Então ele não teria revenda para a Europa muito fácil. Me arrisco a dizer que não teria revenda, não é nem muito fácil. O mercado para o Santos, para uma revenda, seria o mercado asiático, então China ali, ou Estados Unidos, MLS, mas para o velho continente, não. Então um jogador com essa idade chegaria para ser titular no Santos, mas o Independiente não quer vender o jogador de forma parcelada. E na minha opinião, eles estão corretos. Eu sou santista, eu queria que viesse até de graça, mas os modelos de negócio que o Santos propõe para as equipes onde existem propostas não tem o menor sentido. E o Santos não consegue disputar com nenhum clube qualquer jogador que seja. O Santos não tem dinheiro à vista. Então se o Santos tenta contratar um jogador, chega Grêmio, chega São Paulo, chega Vasco, chega Flamengo, acabou. O Santos perdeu a rodada. A não ser que o jogador bata o pé e fala, eu quero jogar no Santos. Mas com crise, com a torcida xingando os jogadores, dentro de campo as coisas não acontecendo bem, você percebe um desinteresse por parte de alguns jogadores muito grande. Quem que vai querer jogar nesse Santos? Galera, o Santos de hoje não é mais o Santos de Pelé. A marca Santos ainda continua forte, mas o Santos, o time do Santos, a estrutura do Santos, ficou em 1960, 1970. O Santos precisa se modernizar e o Santos precisa sim
ser grande. Grande não só dentro de campo, mas grande nas atitudes, grande na presidência. O Santos precisa ter moral nos bastidores. Quando o Santos não quiser que uma árbitra não apite o jogo do Santos, essa árbitra tem que ser cortada. Quando o Santos for lá e reclamar do VAR, que realmente o VAR roubou o Santos precisa ser ouvido. E isso é com gestão séria, competente e não é com Pires na mão. Por hoje, as notícias do Santos são essas e fique ligado para mais notícias do Peixão. Espero que o Santos consiga voltar a ser grande. 30 dias para treinar e vamos ver no Campeonato Brasileiro. Um abraço.